A política de relações internacionais de Lula é uma política que muito mais apresenta uma imagem falsa do presidente do que qualquer outra coisa. Lula quer vender para o mundo uma espécie de ser uma espécie de um Mandela brasileiro e dos trópicos do sul. Mas Lula é incapaz de enfrentar os problemas do seu próprio país. Diante de uma economia estagnada, de uma sociedade dividida entre o ódio do bem e o ódio bolsonarista, de uma sociedade, que busca emprego e que não encontra, de um país que, tem cortes para as áreas essenciais do desenvolvimento, mas não há cortes para compra de parlamentares do tal do orçamento secreto, e uma classe política que cada vez mais se deslegitima como classe perante a população, de um país que cresceu no último trimestre 0,1, quer dizer, um crescimento quase zero, um país que tem problemas com seus vizinhos, e que no seu bloco continental dá as costas para problemas tão graves como os da Bolívia, do Peru, a situação do Chile, a situação da Argentina. Mas se preocupa em enfrentar o problema envolvendo Israel e Palestina. É louvável que Lula critique as ações de Netanyahu. A pergunta que não quer calar é que nessa disputa entre Lula e Netanyahu, será que ela está realmente, há ali uma preocupação de Lula com relação às populações palestinas que sofrem ali aquela situação, aquele abuso da faixa de Gaza, e também com a opressão que sofrem os israelenses, porque nem todos os israelenses compactuam com Netanyahu? Será que realmente Lula está preocupado com isso? Será que realmente Lula se preocupa com os imigrantes palestinos que podem vir para o Brasil, e para aqueles que também já vieram ou que estão aqui, que são de origem judaica ou de origem palestina aqui no nosso país? Será que realmente Lula está se preocupando em fazer um licenciamento dessa tensão, exatamente preocupando-se também, claro, com a questão global, mas também olhando para as questões dos acordos comerciais entre Brasil e Israel, e também ter, sim, claro, uma postura crítica a um genocida como é Netanyahu? Mas hoje o que acontece no Brasil é que nós temos aqui a polarização da questão Israel-Palestina, justamente porque tanto Bolsonaro como Lula fazem questão de trazer os seus entendidos de assuntos aleatórios, a dividir o país, como se quem criticasse a Palestina é contra a Palestina, e quem criticasse Israel é porque é contra Israel. Ou como se tivéssemos que escolher entre um Fla-Flu ou entre um Grenal. Quem é Palestina é porque está ao lado da democracia e da esquerda petista. E quem é Israel é porque é bolsonarista e está ao lado do obscurantismo, do fascismo. As coisas não são tão simplistas como o bolsonarismo coloca. O que eu vejo é um presidente megalomaníaco que não tem nada de apresentado, não representa nada nos últimos tempos, que o Brasil, inclusive, tem uma economia estagnada, que cresceu no último trimestre, ainda não foi lançado o último em si, mas o último dado lançado, então, no segundo trimestre do ano passado, um crescimento de 0,1. E aí, meus caros, nós vimos um presidente que quer ser um popstar e não um presidente da República, porque Lula nunca se comportou como tal. Lula quer holofotes, Lula quer fazer shows pirotécnicos. Ele já começou fazendo os 2 shows pirotécnicos na sua posse em janeiro. O primeiro show pirotécnico é subir na rampa com deficientes, com mulheres, com negros, com as minorias. E deixando essas minorias, essas mulheres, esses negros e todos lá na rampa. Porque o pobre nunca vai ter acesso às salas do poder de fato.
Enquanto isto, Lula vem com um discurso pobre e mentiroso de uma realidade que não existe. Enquanto Lula quer se meter num conflito tão difícil como é o da Palestina e o de Israel, ele dá as costas e se ignora a situação que envolve o nosso maior parceiro comercial, a Argentina, que vive, né, sob o mau tempo de Milei. Ele também ignora o que está acontecendo com o Chile, que teve, né, situações catastróficas, ambientais, terríveis, e as pessoas lá estão passando fome. Enquanto isto, Lula ignora o que acontece com Paraguai, Peru e Bolívia. Mas ele quer se preocupar com as questões envolvendo o Oriente Médio. Que se preocupe, porque todos nós vamos nos preocupar com o nosso próximo de todos os continentes do mundo. Mas a gente tem que pensar o seguinte: se eu não consigo ajudar os meus aqui de perto, não vou eu estender para fora. Mas Lula faz o contrário. Lula ignora os problemas do Brasil. Um Brasil que está dividido, um Brasil que tem uma economia estagnada, que não tem emprego, que não tem, consequentemente, renda. Um país que, né, destina bilhões para compra do centrão fisiológico e o seu orçamento secreto. Enquanto isto, há contingenciamento ou cortes, que é a palavra mais adequada, para a saúde, educação, segurança pública e tudo mais que envolve o cidadão que está cansado de pagar a conta e nunca receber por aquilo que ele paga de volta. Por quê? Porque nós não temos hoje um presidente. Nós temos um fantoche, um bobo da corte que quer ser, porque quer ser ao todo tempo quase que um tiktoker da política mundial. Um sujeito que não consegue olhar para os seus problemas, mas quer dar pitaco no problema dos outros. E que agora está nos criando um problema diplomático com Israel. É claro que a posição humanitária de Lula é perfeita, mas essa posição tem muito mais como um show pirotécnico para dizer para os seus que ele está fazendo, né, uma luta heróica pelo bem e contra o mal, do que de fato fazer marcar uma posição como o Brasil deve marcar, sim, perante os conflitos. Mas talvez o Brasil ajudaria mais se não ficasse ali querendo aparecer na foto. Se realmente quiséssemos ajudar, ou que, né, o Lula quisesse ajudar de fato o conflito de Israel e Palestina, ele estaria muito mais discreto, tentando articular ações e não simplesmente querer aparecer nos jornais e na mídia como um todo, como ele sempre está fazendo. Enquanto isso, enquanto as milícias, né, disputam com o tráfico no Rio de Janeiro, enquanto nós temos em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, as milícias mandando no centro histórico de Porto Alegre, fazendo horrores, enquanto nós temos, né, problemas terríveis, né, de falta de saneamento básico, de falta de água potável para a própria população brasileira, num país rico em água. Enquanto nós temos tantos problemas, o presidente da República, ou o que se diz presidente da República, dorme no seu sono letárgico de querer aparecer o tempo todo. Com todo respeito, presidente Lula, bem menos, presidente Lula, está na hora do senhor assumir a sua cadeira de presidente da República. Porque eu já dizia isso de Bolsonaro, que ficou 4 anos sem assumir a posição de presidente. E me parece que o senhor está fazendo o mesmo.